Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Enzo Augusto, Marina Batista e Mariana Nardi conversam com a doutora Débora Nardi sobre a importância da atividade física. Meu nome é Marina, eu tô no primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano e hoje a gente vai entrevistar a doutora Débora Nardi sobre a importância da atividade física na vida das pessoas hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Enzo Augusto, estou aqui para entrevistar a doutora Débora e tirar também algumas dúvidas sobre a atividade esportiva. Muito legal, crianças, eu fico extremamente feliz, fico até emocionada de estar aqui hoje falando de um tema que para mim é muito importante e mudou muito a minha vida. E eu sou médica há mais de 20 anos, tenho uma primeira especialidade que é anestesia, e a partir do conhecimento da importância da atividade física, eu fui fazer uma pós-graduação a respeito sobre medicina do esporte, e que foi um tema que mudou a minha vida nos dias de hoje. Então, assim, depois que eu comecei a estudar, eu vi a importância desse tema, né? E como as pessoas hoje estão extremamente sedentárias. Então, com a minha nova especialidade, eu consigo transformar a vida de muitas pessoas passando esse tipo de orientação a respeito de atividade física. O nosso organismo, ele foi feito para fazer atividade física todos os dias, né? O Homo sapiens, ele é lá da Idade da Pedra. E todos os dias das nossas vidas, a gente acordava cedo, a gente ia correr, eu sempre brinco, a gente ia matar um leão, né? E depois a gente vinha, desmontava o leão e para fazer de comida. E hoje, nos dias atuais, a gente não tem, ninguém mais mata um leão, todo mundo cata o carro, vai no supermercado comprar seu próprio alimento e ninguém faz nada por isso. Então, assim, a importância hoje de vocês estarem querendo saber mais a respeito, é muito interessante isso, né? Mostra a importância de vocês hoje, adolescentes, estarem atrás desse tema e saber da importância que pode mudar a nossa vida, tá? E atividade física bem feita pode mudar anos das nossas vidas. A gente consegue mudar muito a nossa longevidade, tá? Então, é isso aí. Pode perguntar. A primeira pergunta eu queria perguntar quais são os benefícios que a atividade física traz para as pessoas? Bom, a atividade física tem um impacto extremamente importante, né? Desde o nosso sistema imunológico até o nosso sistema cardiovascular. Então, através da atividade física, nós podemos mudar a nossa vida, né? Muda a nossa longevidade, ela nos beneficia contra as doenças como diabetes, hipertensão, né? Osteoporose. Então, fazer atividade física é obrigatório. Não é porque eu gosto ou não gosto, é obrigatório nos dias de hoje. E como a atividade física ela influencia na prevenção de doenças crônicas como a diabetes, a obesidade e a hipertensão? Nossa, essa pergunta é sensacional. Por quê? O nosso organismo, quando a gente se alimenta, a gente coloca alimentos com energia para dentro do nosso corpo, né? E a gente precisa transformar essa energia em coisas boas para nossa saúde, tá? Se a gente não faz atividade física, a gente vai transformar isso em gordura. Porque o nosso organismo ele é feito para estocar energia. Porque como a gente é lá da Idade da Pedra, a gente não sabe que amanhã vai ter comida, que amanhã a gente vai ter o alimento em cima da mesa. Então, o nosso organismo ele é poupador de energia. Então, quando a gente faz atividade física, nos dias de hoje, nós somos sedentários, nós queimamos essa energia. Então, a gente vai produzir músculo, tá? Então, quando a gente se alimenta, a gente pega essa energia que está estocada em forma de glicose, coloca ela para dentro da célula, transforma ela em energia e ela vai formar músculo, vai melhorar o nosso sistema imunológico, vai liberar neurotransmissores que vai construir todo o nosso organismo na parte física, mental, intelectual e tudo mais. E se você não faz atividade física, você vira estoque. Então, por isso hoje, a grande pandemia de obesidade, diabetes, hipertensão, porque as pessoas
só pensam em se alimentar e não fazer atividade física. E o fato delas se alimentarem, não fazerem atividade física, esse estoque não é usado para nada. Então propicia a formação de gordura, né? E a formação de gordura aumenta a insulina, aumenta o cortisol, aumenta um monte de hormônio que vai levar à hipertensão, que vai levar ao diabetes. E conforme vai fluindo as coisas, aumenta a chance de a pessoa ter câncer, aumenta a pessoa ela propicia a formação de doenças metabólicas, como Alzheimer, e um monte de outras doenças que são doenças dos nossos dias atuais. Então, a importância da atividade física na nossa saúde, é isso aí. E é bem importante colocar esses esportes em uma faixa etária, né? Então, é preciso ter uma faixa etária de idade ali para cada tipo de esporte, ou todos os esportes ali pode aceitar todos? É bem interessante, muito interessante essa pergunta, viu? Parabéns. A Sociedade Americana de Pediatria, ela fala que a partir dos 3 anos de idade já é necessário estimular as crianças com atividade física. Claro que cada idade, cada fase da vida, existem as coisas, né, que são mais propícias. Então, quando as crianças são pequenininhas, estimular as coisas mais lúdicas, né? Então, estimular a criança a brincar, correr, pular corda, nadar, andar de bicicleta que eu adoro, né? Então, assim, estimular as crianças nas brincadeiras de pega-pega e tudo mais. Conforme as crianças vão crescendo, a partir dos 6 anos, já é possível colocar as crianças em exercícios de resistência, que seria a musculação. Mas sempre colocar o exercício com uma carga com que a criança consiga fazer, né? Geralmente começa com os elásticos ou com os exercícios com o peso do próprio corpo. E conforme a criança vai crescendo, vai aumentando essa carga, entendeu? Mas é extremamente importante estar estimulando as crianças a fazer atividade física. E segundo a Associação Americana de Pediatria, é importante você colocar a atividade física a partir dos 3 anos, cerca de 60 minutos por dia. Todos os dias, pelo menos 1 hora, as crianças se exercitarem. E para quem tá começando assim, é bom ter acompanhamento de uma pessoa profissional na área? Com certeza, sempre, sempre. O profissional da área da educação física é o profissional que deve estar sempre, sempre, sempre acompanhando as crianças, desde as crianças na escola já tem o professor de educação física, né? E todas as vezes que você se habilita a fazer algum tipo de esporte, é extremamente necessário ter pessoas qualificadas olhando e te orientando para evitar as lesões, tá? Então, o profissional da área da saúde, hoje, eu falo que se você tem que gastar um dinheiro com alguém para sua saúde, é com o educador físico. Porque ele sim vai estar ali do seu lado, orientando na forma com que você faz o exercício, na forma com que você faz a flexão e a extensão do exercício, como que você tá, a postura dos pés, do joelho, das pernas. Então, assim, eu sou uma pessoa que já treino há alguns anos e eu não treino em hipótese alguma sem um educador físico ao meu lado, tá? Isso não é uma coisa exagerada do meu lado, não. É porque é extremamente importante para evitar as lesões. E eu não quero, como eu quero estar treinando sempre, eu não quero ter lesão. Então, o profissional o educador físico, ele é um profissional extremamente importante para acompanhar tanto as crianças quanto os adultos e os idosos também, né? Porque os idosos também precisam fazer atividade física. E uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês, existe um estudo que pessoas que têm chance de ter Alzheimer, que é uma doença genética, né? As pessoas que fazem atividade física conseguem prorrogar o aparecimento da doença em 11 anos. Em 11 anos. Então, assim, a atividade física é extremamente importante nos dias atuais. E quais são os principais erros e os mais comuns que os iniciantes tendem a cometer? Fazer as coisas sozinho. Se meter a fazer sozinho. Ir lá na academia, começar a puxar ferro e se machuca.
né? Ou então a fazer uma grande quantidade, um monte de peso, acha que vê o amigo, né, fazendo lá, carregando uma carga grande, quer fazer igual e acaba se machucando, ou então fica procurando na internet tipo de treino para fazer e vai fazer, acaba fazendo errado, né? Então sempre tem um profissional qualificado ao seu lado para você ter os benefícios do esporte. E eu vou voltar um pouquinho na obesidade. Hoje falou que tá muito sedentário o público, né? Hoje a população tá muito sedentária. Por conta da falta de tempo também, né? Hoje as nossas vidas tá uma correria. Então, essa obesidade é gerada também por conta do excesso de trabalho. Assim como eu posso ser mais saudável com menor tempo para praticar um esporte, né? Brilhante a sua pergunta também. A gente precisa incluir dentro da nossa rotina diária 1 hora por dia de atividade física, tá? Com certeza, hoje a vida, o home office, o trabalho que a gente trabalha o dia inteiro, né? Hoje o tempo é dinheiro, entendeu? Então, é necessário você incluir dentro da sua rotina pelo menos 1 hora de exercício diário, tá? Existe também um estudo brasileiro que chama ERICA, mostrando que 56% dos adolescentes eles já estão obesos e 70% são meninas, né? Então, assim, aí vê a importância de obrigar as pessoas a fazer atividade física todos os dias, pelo menos 1 hora, né? E a gente precisa quando a gente vai estruturar o nosso trabalho, os nossos estudos, a gente precisa estruturar 1 hora por dia. Então, não tem desculpinha não, galera. Tem que acordar pelo menos, então acorda 1 hora mais cedo para treinar. Se não consegue ir durante o dia, a gente vai, né, Mar? A gente acorda 1 hora mais cedo e vai fazer o nosso exercício físico. E eu falo assim, pelo menos a gente já pagou o nosso dia. Aí depois o que vier é lucro. E pra quem tá começando assim, como é que a pessoa consegue criar motivação pra ir? Muito bem, Mariana. A motivação é momentânea, mas o que precisa existir dentro das nossas vidas é a disciplina. É fazer aquilo que é importante sem eu gostar. É saber, eu preciso ir, eu tenho que fazer. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Não tem motivação para isso. Qual que é a motivação? A motivação é que eu tenho conta para pagar. Então, assim, as pessoas têm que ter disciplina. Motivação, você vê um amigo, começa a querer ter um corpo mais bonitinho, você se motiva. Mas a motivação não é sempre. A motivação, geralmente, ela é momentânea. O que fica mesmo é a disciplina. Então, como a prática da atividade física se relaciona com a saúde mental e emocional? Muito bem. Eu adoro falar sobre isso também. Eu, como anestesista, que mexo com neurotransmissores e tudo mais, eu achei lindo quando eu descobri isso. Toda vez que a gente faz atividade física, a gente libera um monte de neurotransmissor. Um monte de endorfina, um monte de noradrenalina, aquele negócio que a gente passa mal na hora que você está fazendo um agachamento, né? E esses neurotransmissores, assim que a gente termina de fazer atividade física, libera um monte de endorfina, que é um negócio que dá uma sensação de prazer. Você fala assim, nossa, ainda bem que eu vim. E essas endorfinas, ao passar do dia, ao longo do dia, ela vai se transformando em outras coisas. As endorfinas, elas, conforme o dia vai passando, elas se transformam em serotonina, que é um hormônio de prazer. Por isso que eu falo que fazer atividade física é extremamente importante a gente colocar ela sempre no período da manhã. É claro que quando a gente tem que colocar conforme a nossa disponibilidade, mas quem consegue fazer essa atividade física logo de manhã, essa liberação de neurotransmissor vai acontecendo devagarinho ao longo do dia. E essa liberação de serotonina que a gente tem à tarde deixa a gente mais tranquilo, mais sossegado e não tão ansioso, agitado, chega em casa querendo comer um monte de coisa, comendo chocolate, então fica ansioso. Então as pessoas que treinam de manhã, à tarde essa serotonina, ela age. E à noite, toda essa serotonina, ela vira melatonina. Então conforme vai escurecendo ao longo do dia, todos esses neurotransmissores lá de manhã que você produziu
né, as endorfinas, à noite ela vai virar melatonina, que vai fazer a gente dormir. Então, é uma coisa que eu volto lá quando a gente era lá da caverna. Então, a gente acordava bem cedinho no raiar do sol e fazia a nossa atividade física, e à noite a gente escurecia e ia dormir. Então, relacionando com a atividade, com a saúde mental, né? Então, as pessoas, como não fazem atividade física, aumenta muito a ansiedade, começa a tomar um monte de remédio, ansiolítico. O que esses ansiolíticos fazem? Eles fazem o que a serotonina faz. Então, começa a tomar remédio para criar esse ansiolítico, para você ficar tranquilo. Aí, depois você acorda no outro dia de manhã, fica todo chapado, toma outro remédio para ter ânimo. Então, a atividade física ajuda muito nessa parte mental, emocional, tá? Então, é uma pergunta também bem interessante isso. E então, quem treina mais pro período da noite tem mais dificuldade de dormir? Sensacional. Porque toda essa liberação de neurotransmissor vai acontecer. Então, você vai na academia à tarde, você vai liberar aquelas endorfinas e tudo mais, e depois você vai chegar em casa super agitado. Então, as pessoas que treinam à noite, geralmente elas têm muito mais dificuldade para dormir. Então elas vão dormir depois da meia-noite, 1h da manhã, e tem dificuldade no outro dia de acordar. Isso tudo tem a ver com o nosso ciclo circadiano. Então, por isso que é importante o treino de manhã. É claro que nos dias de hoje a gente tem que sempre se adaptar. Às vezes não dá, né? Mas assim, as pessoas que têm condição de treinar de manhã, fazer os treinos de manhã. E é importante, tem um monte de coisa, né? É importante a luz do sol batendo na pele, transformação em vitamina D. Então tem toda uma biologia molecular aí atrás da atividade física também, né? Então, assim, as pessoas que treinam à noite têm mais dificuldade de dormir, com certeza, por causa disso. E essa serotonina e essa melatonina vão ser liberadas lá de madrugada. Fora que as pessoas que treinam à noite voltam tão agitadas e acabam ficando no celular. E a luz azul do celular ou da televisão atrapalha ainda mais no sono. Então, quem tem problema de sono, geralmente eu recomendo começar devagarinho a tentar acordar de manhã, um pouquinho mais cedo, fazer os exercícios de manhã, entendeu? As lesões interrompem a prática do esporte, né, por um tempo. Eu, por exemplo, tive 4 lesões, como LCA, menisco, coluna e manguito rotador, por conta de eu ser um atleta de judô e jiu-jitsu durante 2 anos. Então eu lutei brasileiros, entre outros, e eu acabei me lesionando. Tive que ficar 3 anos e meio de fisioterapia. Então isso acabou diminuindo todo aquele costume que eu tinha com o esporte. Assim, também gera lesões no treino, que tem que sempre ter acompanhado. A massa da população hoje não vai ter acesso, né, a um personal e acaba se lesionando. Como que eu posso escolher o movimento certo em uma prática esportiva sem tendo a condição de ter um personal ou um profissional qualificado ao meu lado? Quantos anos você tem, Enzo? 16. 16 anos. Você começou a fazer judô com quantos anos? 15. 15 não, 14. Com 14. Mas lutando profissionalmente, eu luto desde os 5. Tá. Faz 10 anos. Por isso é importante no profissional, um educador físico, tá? Então, desde quando a criança, qualquer tipo de exercício, de atividade física, é importante a gente correlacionar a musculação junto, tá? Porque a gente precisa fortalecer os músculos. O lutador de judô, o lutador de jiu-jitsu, o jogador de tênis, jogador de futebol, ciclista, corredor, todo mundo precisa fazer, o jogador de futebol, já falei, né? Todo mundo precisa fazer musculação junto, porque quando a gente faz a musculação, a gente fortalece o músculo que protege a articulação. Então, desde os 5 anos, quando você começou a fazer o judô, era importante você, junto com um educador físico, fazer uma atividade de fortalecimento muscular própria para sua idade, entendeu? Então isso evitaria lá na frente você ter tido as lesões de menisco, de manguito rotador, tá? Então assim, todo mundo, professor, dá aula o dia inteiro, fica lá, escreve na lousa, lesão de manguito rotador. Tem que fazer atividade física. Eu até brinco, você vai lavar uma panela, você precisa fazer musculação, porque você tá lá lavando a panela, fazendo força, você tem que estar com o seu músculo fortalecido, senão vai machucar. Então, assim, hoje, eu como
né, minha primeira especialidade de anestesia, eu via muito isso. Professora de 60 anos, toda semana, 4, 5, cirurgia de manguito rotador. Por quê? Porque elas nunca fizeram musculação junto, né? Então, assim, todo mundo é obrigatório hoje. Hoje a gente sabe, com o desenvolvimento da medicina do esporte, é obrigatório a gente ter esse acompanhamento da musculação. Falar que eu não gosto de musculação, mas eu faço. Porque eu sou ciclista, eu gosto de andar de bicicleta, e para eu andar de bicicleta e não ter dor, eu preciso da musculação. Então, para eu andar de bicicleta, eu preciso fazer musculação. Então, para você fazer judô, você precisa fazer musculação. Para você ter um joelho forte, você precisa ter um quadríceps forte. Para você ter um braço forte, um ombro forte, você precisa ter o manguito fortalecido. Então, é imprescindível a musculação. E a musculação hoje é um luxo que uma parte só da parcela da população hoje consegue ter. Como que eu posso trocar a musculação eu posso trocar, né, a musculação por outros esportes? Então, você fala em luxo, né? Só que a gente acaba usando esse luxo para outras coisas, né? Às vezes a gente come iFood, as pessoas... Eu vejo isso no consultório, às vezes as pessoas não têm condição de pagar um profissional, um educador físico, mas elas gastam R$1.000 de iFood por mês, comem comida errada, fazem coisas erradas. E assim, hoje nos clubes, sempre tem um personal. Você tem na academia não é caro. A academia, você com R$90, R$100, você paga uma academia e geralmente tem um instrutor lá para te orientar, né? O ideal é você ter um instrutor só para você, mas você consegue. Hoje, aqui na cidade de Avaré, tem algumas academias que tem 10, 15 pessoas e tem um professor lá orientando. Então, assim, a gente acha que é um luxo, mas eu acho que o luxo é a nossa saúde. A gente tem que dar importância para a nossa saúde. Então, quem vai fazer algum tipo de esporte... Você tem que pensar e colocar isso e se organizar quanto a isso. Então, não sei até que tamanho que é esse luxo, entendeu? Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco esse olhar e ver a importância e colocar isso aí na nossa vida, na nossa rotina. Eu acho. E falando das diferentes atividades físicas, para uma pessoa que faz uma atividade física diferente, ela precisa de uma musculação com exercícios específicos para ela. Mais ou menos, tá? Porque, na verdade, a musculação, ela é global. Então, um dia você treina perna, outro dia você treina ombro, peito, costa. E você vai treinar global. Quando você, por exemplo, o ciclista ele usa muito quadríceps para fazer o exercício físico. E na hora de fazer a musculação, ele vai continuar treinando o quadríceps, só que ele vai treinar o posterior, ele vai treinar a panturrilha, vai treinar ombro, costa, vai treinar o core, abdômen, entendeu? Então, assim, não tem tanta especificidade. Até pode existir alguns treinos, por exemplo, o jogador de futebol, né, que faz uns treinos mais específicos, mas se você fizer a musculação, com certeza você vai estar resolvendo esse problema. E você falou que às vezes durante o exercício a pessoa pode se sentir meio mal. Como faz tem como evitar esse sentimento, assim, essa sensação de morte? Tem, com certeza. Sempre se hidratar e nunca ir pra academia. Quem tem essa sensação iminente de morte, igual eu tenho, sempre comer alguma coisa antes, alguma coisa leve e que seja bem calórica. Calórica, que eu digo, bastante energética, tá? Então, assim, comer algo que tem uma disponibilidade rápida de glicose, né? Então, algumas dicas que eu dou, esses bolinhos que a gente gosta de comer à tarde, que é um horário errado de comer, esses bolinhos, fazer uma refeição, comer um bolinho antes de ir pro treino, não um bolinho cheio de creme, né? Sonho, não, uma coisa pesada, uma coisa leve, ou uma torrada, ou um pedaço de pão, ou mesmo, tem gente que gosta de comer uma colher de mel, ou rapadura, coisas que dão energia para você ir lá fazer atividade física. E sempre se hidratar, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer o exercício com muita força, faz o agachamento, cai a pressão.
né? Porque o seu músculo, ele rouba o sangue do corpo, né? Pra fazer a força no músculo e acaba caindo a pressão da pessoa. Então, assim, sempre tá alimentado e bem hidratado. Você vai resolver grande parte desse problema. Mas, às vezes, acontece. E quando aparece uma pessoa bem acima do peso lá pra consultar com você, você já começa falando pra pessoa começar já a fazer exercícios físicos ou você faz um outro tipo de proposição? Não, muito bem. Não, de jeito nenhum, né? Uma pessoa que nunca fez nada, tem 30 anos de sedentarismo, jamais a pessoa vai começar a fazer um exercício pesado. Eu sempre oriento a começar com uma caminhada, começar com exercícios, até mesmo com uma musculação, com um profissional orientando, mas tudo com um exercício bastante leve para a pessoa ir se adaptando, né? Então, nunca. Geralmente a gente começa devagarinho. E eu sempre brinco, nunca vai ser fácil. Sempre vai ser um dia pior do que o outro. Porque você vai estimulando tanto o músculo que sempre você vai ter que estimular mais e mais e mais, né? E nunca deixar de estimular. Eu já ouvi falar também de gente que tem memória muscular. O que você pode nos contar sobre isso? Nossa, isso é muito interessante. Por isso a importância de você estimular as crianças desde cedo. Porque o nosso organismo, ele tem memória, né? Então, chama set point. Então, quando você, de criança, faz futebol, faz natação, corre, anda de bicicleta, esse organismo, ele vai criar uma memória nos músculos. E, de repente, ele passou uma fase da vida sem fazer atividade física, ele ganhou um pouco de peso, ele perdeu um pouco de músculo, mas assim que ele começar a fazer o esporte, praticar atividade física de novo, esse organismo ele vai ser reativado muito mais fácil se comparado com uma pessoa que nunca fez nada na vida. Então essa pessoa vai ganhar muito mais músculo, vai perder muito mais fácil a gordura do que uma pessoa que nunca treinou. Então isso que é a memória muscular. E a gente tanto tem a memória muscular quanto a gente tem a memória de gordura também. Então as pessoas que sempre foram gordinhas elas têm muito mais dificuldade de ganhar músculo, porque elas não têm essa memória de músculo, elas têm memória de gordura. Então, o organismo também sempre vai estar ali jogando contra, né, nessa dificuldade de ganhar massa magra e dificuldade de perder a gordura, tá? Mas isso também, o set point, ele pode ser mudado. Existe um estudo que diz que a partir de 5 anos de manutenção de massa magra, você consegue esquecer essa memória de gordura. Então, gente, levantar e fazer atividade física. Não tem brincadeira, não. Vocês que são jovens, aproveitem. Eu vejo hoje na academia muitos jovens. Eu fico muito feliz de ver nos dias atuais como as pessoas estão orientadas quanto a isso. E eu fico muito feliz de ver. Eu fico muito feliz de ver a Mariana na academia, de ver vocês na academia, de vocês já lutando judô. Então é isso aí. Então eu acho que essa é a poupança do nosso futuro, né? Então, claro, a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, mas ter músculo também é a nossa poupança da nossa vida saudável. Então, eu acho que esse tema foi muito legal. Obrigada por ter vindo aqui com a gente hoje, foi muito legal, eu gostei muito do tema. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer e fico muito feliz de estar aqui no Portinari, conversando com vocês. E eu tenho certeza que esse áudio vai aí cair nas redes sociais e a gente vai, aos pouquinhos, transformar a vida de muitas pessoas. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.